a pré-história. A pré-história inicia quando aparecem os antepassados do homem atual, os chamados hominídeos, por volta de 4 milhões de anos atrás, e vai até 4.000 a.C. Essa data é variável, pois se refere ao surgimento dos primeiros hominídeos mais ligados aos humanos atuais. No entanto, existem estudos de fósseis de descendentes humanos mais antigos que remontam a mais de 8 milhões de anos. Conforme eu falei no vídeo sobre a divisão do tempo em história, a pré-história é uma divisão convencional e preconceituosa da historiografia tradicional. Os estudiosos chegaram à conclusão que só seria considerado história a partir do momento em que surge a escrita. Assim, as sociedades ágrafas, as que não têm escritas, ficariam de fora da história. No entanto, tudo que o ser humano produziu ou o que estiver ligado a ele ao longo de sua existência e evolução é história. Exemplo, suas produções de artefatos, de pedra, madeira, ossos, a comida, construções, artes, pinturas, esculturas, uma pegada deixada pelo ser humano, qualquer coisa que tenha a mão ou presença do homem durante o seu processo evolutivo é considerado estudos da história. Até mesmo o cocô petrificado deixado pelos humanos da pré-história é uma fonte histórica. Cocô petrificado? Sim, até isso é encontrado pelos arqueólogos, pelos paleontólogos e, enfim, toda essa gente que ajuda na produção histórica. Então, tudo isso são fontes históricas ou documentos passíveis de estudos pela história. Peço que assistam o vídeo sobre a divisão temporal em história para entender melhor como e por que ela foi dividida. Deixarei o link na descrição desse vídeo aqui. Resumindo, a pré-história é o período da história cujos estudos se preocupam em explicar o processo evolutivo do ser humano quando ainda não havia a escrita. Vamos entender um pouco sobre a divisão da pré-história. A pré-história divide-se em período paleolítico, do surgimento do homem a 10.000 a.C., quando se cria a agricultura, período neolítico, que vai de 10.000 a 4.000 a.C. aproximadamente, quando ocorre a invenção da escrita. A idade dos metais, que se inicia por volta de 5.000 a.C., é quando começam as fundições dos metais, ou seja, o ser humano começa a manipular, aprende a manipular os metais. Não os primeiros metais, né? Cobre, estanho, ouro, prata, os metais de consistência mais mole, vamos dizer assim. E o último metal que aprenderam a manipular foi o ferro. Nós vamos falar também sobre esse período da história. Temos ainda o período mesolítico ou período intermediário, que vai de 13.000 a.C. até 9.000 a.C. aproximadamente. Ele é chamado de período intermediário porque fica ali entre o período paleolítico e o neolítico. As mudanças que vão ocorrendo estão entre esses dois períodos. Não falaremos aqui sobre outras divisões da pré-história, como os períodos jurássicos, triássicos ou cretáceo, pois são muito mais antigos e não têm a presença humana. Trata-se das eras em que existiram as formas de vidas mais antigas, dentre elas os dinossauros. Lembre-se, humanos e dinossauros nunca conviveram juntos.
Basta olharmos para as datas de desaparecimento dos dinossauros. Gente, eles sumiram há 65 milhões de anos. E o ser humano surgiu aí por volta de 8 milhões de anos. Alguns estudos dizem que um pouco mais, mas enfim, o que aparece nos livros didáticos seriam aí em torno de 6 a 4 milhões de anos. Ok? Então, dinossauros e seres humanos não conviveram juntos. Ah, mas alguém poderia perguntar então, e os Flintstones? E o Piteco? Piteco é o personagem do Maurício de Souza, que é um homem da pré-história, que vivia numa caverna e convivia com dinossauros. Ah, esse é outro personagem que vivia com dinossauros também. Sim, mas só no mundo da ficção, pessoal. Tudo ficção. Seres humanos e dinossauros, mais uma vez, nunca viveram juntos e ponto final. Para estudar os períodos da história, principalmente a pré-história, o historiador conta com auxílio de antropólogos, físicos, arqueólogos, biólogos, médicos, químicos e paleontólogos, dentre outros profissionais, que analisam e interpretam as fontes. O que são as fontes? São os artefatos, os fósseis, as pegadas e até o cocô fossilizado lá, deixado pelo ser humano. São fontes, quer dizer, tudo aquilo que o ser humano deixou, até os vestígios da alimentação, são fontes históricas. E acreditem, pasmem, esses caras investigam tudo e muito mais do que eles podem para construir a história daqueles homens do passado tão distante e que não tinham a escrita para deixar os seus registros. Portanto, há uma riqueza de informações sobre esse ramo do conhecimento, sobre a pré-história. Nesse vídeo, tratarei somente do período paleolítico. E os outros períodos da pré-história falaremos em outras gravações, aulas ou encontros, como queiram chamar, que serão postados aqui no meu canal. Por isso, é importante deixar o seu like, o joinha e se inscrever no canal Axiomas da História para receber as notificações de postagens futuras. O período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Vamos entender a palavra paleolítico. Ela vem do grego palaios, que significa antigo, mais o lítios, que significa pedra. Portanto, paleolítico significa velha ou antiga idade da pedra. É o mais longo período da história onde ocorreu a maior parte da evolução das espécies, incluindo os humanos. Vai até 10.000 a.C., como já falamos, aproximadamente, quando surge a agricultura. A presença da agricultura já marca uma nova era da história, que é o período neolítico. Nesse recorte de tempo, ainda existem outras subdivisões: o paleolítico inferior e o paleolítico superior. O mesolítico é a fase intermediária entre o paleolítico e o neolítico, que estendeu-se entre 13.000 a 9.000 anos antes de Cristo, como já falamos. Esse período aconteceu em determinadas partes do mundo, como Europa e partes da Ásia, locais onde houve glaciações intensas e modificou a vida dos seres humanos naquela época. O Paleolítico Inferior é a mais antiga subdivisão do Paleolítico e teve início por volta de 3 milhões de anos. É uma data variável, como eu já expliquei, e ela vai
até aproximadamente 250 mil anos. Quando mudanças importantes levaram os estudiosos, historiadores e arqueólogos a uma nova divisão, que é o Paleolítico Médio. Mas não se preocupe com essas divisões e subdivisões aí, que parece dar um nó na cabeça. O importante é saber que, durante o período paleolítico, que é uma das divisões da pré-história, o ser humano evoluiu, né, de várias maneiras, em vários momentos, de várias formas diferentes, saindo lá da África. A África é o lugar onde surgiu os seres humanos, os primeiros seres humanos, e se espalhou ali pela Europa, Ásia, né? E por último, América. Então, entendendo isso, maravilha. Tem que entender também que o Paleolítico vai só até 10 mil a.C., depois vem o período Neolítico, que a gente precisa tratar dele à parte, porque são inúmeras transformações que ocorrem na vida do ser humano e transformam para sempre a vida das pessoas daquele período. Vamos então às características do período paleolítico. Nesse período, os humanos sobreviviam da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca. Para sobreviver ao longo do tempo e da experiência adquirida, desenvolveram e elaboraram ferramentas que auxiliavam na obtenção de alimentos. Tais ferramentas eram feitas de pedra lascada, sem muita sofisticação, como machado de mão, facas, raspadores, pontas e lanças. Também faziam ferramentas e utensílios de madeiras, espinhos, ossos e o que encontravam no seu caminho, né? Então, o legal do ser humano é isso, o pensamento reflexivo. Esse pensamento reflexivo ajudou os seres humanos, os hominídeos, na sua evolução. Então, tudo que eles iam encontrando, eles utilizavam, pelo menos quase tudo, né? Aquilo que conseguiam transformar em algo útil para a sua sobrevivência. Ao longo do tempo, os hominídeos aprenderam a manipular e produzir o fogo, que era utilizado para afugentar animais ferozes e peçonhentos, para se aquecer, cozinhar alimentos, principalmente a carne. Olha só, cozinhar a carne aqui é assar, tá? Não existia ainda, no período paleolítico, cerâmicas, potes, né, feitos de barros, utilizados para cozinhar. O cozinhar aqui é no sentido de assar a carne. E o fogo também era utilizado para caçar e iluminar ambientes em que esses seres humanos viviam. Aprenderam também a utilizar roupas, um dos fatores que contribuíram para a evolução humana, juntamente com o hábito de comer carne e variar a sua dieta. Não se sabe exatamente quando os humanos começaram a usar roupas, mas estudos apontam que a perda de pelos iniciou por volta de 1 milhão de anos. Assim, ao longo do tempo, os humanos antigos foram aprendendo maneiras de se aquecer, e a roupa é uma delas, né? Provavelmente essas roupas eram feitas de peles de animais, ou então de palhas, né? Os artefatos que eles conseguiam ali produzir de acordo com o ambiente que viviam. Provavelmente por volta de 40 mil anos surgiu a costura, que era feita de forma bastante rudimentar. Os humanos usavam pele de animais para cobrir o corpo e foram aprimorando outras técnicas. A evolução humana se deu de forma lenta e desigual, de acordo com o ambiente e as condições climáticas em que viviam. E esse assunto também será abordado em outro vídeo. Os humanos do Paleolítico eram nômades, trocavam de lugar à medida que os alimentos
iam ficando escassos ou seguindo a sua caça. Então, conforme ia acabando os alimentos e os grandes animais iam se mudando de lugar, então os humanos também mudavam, seguindo esses animais ou em busca de alimentos, né, com mais abundância. A forma como os hominídeos do Paleolítico viviam pode ser chamada de subsistência, aquele em que as pessoas procuram ou criam seus próprios alimentos para sobreviver. Nesse período, os homens não plantavam nada, ou seja, não havia agricultura, que foi criada somente a partir de 10.000 a.C., já repeti isso algumas vezes e é bom que vai ficando gravado aí na mente de vocês. A alimentação dos seres humanos do período paleolítico era baseada na coleta de frutos, raízes, tubérculos, sementes e frutos do mar, também na pesca e na caça de animais pequenos, de médio e grande porte. Tudo dependia dos costumes que cada grupo ia desenvolvendo. Esses costumes, passados para as gerações futuras, permitiram que os humanos evoluíssem também a forma de se alimentar, de se vestir, proteger, se abrigar, enfim, né? Ajudou em toda a evolução humana. Ao contrário do que se pensa, nem todos os hominídeos viviam em cavernas. Eles utilizavam os recursos e meios que encontravam disponíveis. Abrigavam-se em cavernas, árvores, paredões, clareiras. Alguns grupos desenvolveram técnicas de construções de abrigos rudimentares, como espécie de tendas, né, casas, vamos dizer assim, utilizando ossos, madeiras, marfins, folhas, cascas de árvores e peles de animais. Talvez isso tenha ocorrido no Paleolítico Superior, não se sabe exatamente, pois muitos dos materiais que utilizavam no seu dia a dia eram degradáveis e desapareceram ao longo do tempo por causa das mudanças climáticas, enfim. No estado do Mato Grosso, Brasil, cidade de Jangada, existe um sítio arqueológico chamado Santa Helena, em homenagem à dona da fazenda em que está localizado esse sítio. Nele, a presença de grupos humanos datam de 25.000 anos aproximadamente, e esses grupos viviam abrigados em alguns desses grupos viviam abrigados em um imenso paredão da Serra das Araras e se alimentavam de recursos da fauna e da flora. Também havia aqueles que se abrigavam em cavernas. É um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, Santa Helena, devido a essa datação de 25.000 anos. As datações anteriores, que indicavam a presença do ser humano no Brasil, eram de cerca de 12 a 10.000 anos. E Santa Helena foi estudado durante 20 anos por uma equipe franco-brasileira. Eu tive a honra de participar por alguns dias das escavações arqueológicas naquele lugar. Vale a pena conhecer a história. Ainda no período paleolítico, os humanos começaram a experimentar as primeiras experiências religiosas e, conforme o estilo de vida em que viviam, desenvolveram também rituais funerários. A exemplo, podemos citar os homens de Neandertal, que viveram entre 400 a 28.000 a.C. e enterravam seus mortos junto com artefatos simbólicos e pertences desses mortos. E, por fim, outra característica do período paleolítico foram as pinturas rupestres, também chamadas de arte rupestres ou pré-histórica. As pinturas rupestres são as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou sobre superfícies rochosas ao ar livre. É a mais antiga manifestação artística que se tem conhecimento. Segundo estudos recentes, provavelmente as primeiras pinturas rupestres teriam surgido
quando o homem de Cro-Magnon se estabeleceu na Europa por volta de 150 mil anos. Essa datação é baseada na pintura rupestre mais antiga que se tem conhecimento, encontrada na caverna de Altamira, Espanha. Novamente quero citar o sítio arqueológico de Santa Helena, Mato Grosso, onde também existem cerca de mais ou menos 900 figuras rupestres desenhadas ou pintadas no enorme paredão de pedra. Os autores dessas figuras deixaram variadas expressões e pinturas uniformes, traços, riscos com cores diversas como vermelho, violeta, laranja, amarelo e preto. As figuras rupestres de Santa Helena representam formas como animais, seres humanos e representações monstruosas imaginárias, nem animais nem humanas. Pesquisem sobre o assunto, vale a pena. E assim concluímos então esse breve estudo sobre a pré-história, especificamente sobre o período paleolítico, e no nosso próximo encontro falaremos sobre o período neolítico. Então, essa é a parte 1 do nosso estudo sobre a pré-história. Deixem o seu joinha, deixe o seu like e, mais importante ainda, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, pois conhecer é a melhor coisa do mundo e ninguém vai tirar o conhecimento de você. Se inscrevendo no nosso canal, você irá receber novas notificações de futuras postagens. Obrigada pela atenção. Fiquem bem.